Oi pessoal, essa é a parte 4. E se eu fosse para o mundo de Boku no Hero, deixa gostei. Embora por vídeo as lutas seguirão normalmente até as quartas de finais, onde seria eu contra o Deku e Bakugou contra Tokoyami. A primeira lutar seria Bakugou e Tokoyami, que seria como na história original. Depois seria eu contra Deku. Midoriya começaria me atacando e ele usaria 10% do Oni Foral e eu usaria um Mugen. Eu teria uma disputa de golpes. Eu usaria a reversão do feitiço vermelho, assim jogando Deku para longe, mas ele se levantaria e tentaria me atacar novamente. Eu partiria para cima e deu um chute no joelho dele, fazendo ele se desequilibrar e cair. Ele me daria um soco que seria muito forte e acabaria me empurrando para longe, mas eu usaria meu elemento raio, jogando um raio na cara dele, fazendo ele ficar um pouco tonto. Ele me daria um soco muito forte, mas eu usaria um escudo telecinético para me proteger, e nesse momento eu usaria minha habilidade de parar o tempo. Assim eu daria um super soco empurrando Deku para fora. Bakugou disse para mim que ele ia me quebrar na porrada. Eu falaria vem tentar. Ele partiria para cima, só que eu usaria um elemento de raio cobrindo meus punhos de raio e daria um super soco eletrificando ele e se levantaria e me daria uma super explosão, só que eu usaria um Moge para me proteger. Nesse momento ele me daria me atacar com tudo, só que eu partiria para cima dele e eu usaria a minha super velocidade aparecendo atrás dele, só que nesse momento vários golpes começaram a acertar ele e ele cairia desmaiado no chão, e assim eu ganharia. Eu ficaria em primeiro, Bakugou segundo, M2 em terceiro. Depois dos jogos terem acabado, as aulas começaram e eu estaria em casa. Eu desceria para a cozinha e merendaria. Eu fui para a escola e meu pai me perguntou se eu não queria que ele levasse. Eu falaria não, eu vou de pé, eu vou encontrar um amigo pelo caminho. Quando eu ia passando pela rua, muita gente ficaria falando sobre mim, e algumas pediram autógrafo. Eu avistaria um Midoriya andando pela rua e chamaria, e nós chegar na rua, chegaríamos na sala e o pessoal ficaria falando. O professor Aizawa falaria que teríamos uma aula de informática para heróis, que era para escolher seus nomes de heróis. Capitão Império eu e o do Midoriya em vez de Deku. Eu falaria para o Midoriya que tal ele colocar o nome de herói dele de Ao Supremo. A minha agência de heróis seria do. Eu entraria para a agência do Endeavor. Depois de uns dias nós iremos para aquela cidade que sofreria aos ataques dos Momos. Eu estaria lá e o Gran Torino estaria lutando contra um Momo. O Endeavor chegaria queimando ele. Eu falaria para o Endeavor que iria salvar alguns civis pelo caminho. Eu perguntaria para Gran Torino Deku estava nessa cidade. Eu falaria aqui atrás dele. Nesse momento comecei a correr em um beco. Lira estaria tentando matar os Ten, só que ele acabaria fracassando. Nesse momento chegaria um Midoriya para salvá-lo. Ele lutaria um pouco consistente, mas acabaria sendo derrotado. Nesse momento chegaria o Todoroki e começaram a lutar com. Eu estaria andando pelos telhados e eu veríamos civis que salvaria eles. Eu observaria alguns ataques de fogo para cima. Eu pensaria que era o Todoroki, iria atrás deles. Eles estariam lutando contra os Ten. Quando os Ten estava prestes a cortar o Todoroki ao meio, eu chegaria, usaria um chute de raio nele, assim fazendo ele se afastar. Ele tentaria me atacar com a espada dele. Eu usaria meu braço esquerdo e pararia a espada dele com o dedo, e com meu braço direito eu reversão do feitiço vermelho, assim empurrando ele para longe. Eu falaria para o Midoriya tirar o homem que estava no chão dali. Eu partiria para cima dos Ten e ele correria na minha direção. Eu ativaria meu Gold Speed. Eu apareceria bem na frente dos Ten. Eu seguraria a cabeça dele e afundar ela no chão. Ele estaria desmaiado no chão. Eu perguntaria se tinha alguma corda para amarrar ele. Eles acharam algumas cordas para amarrar ele no lixo. Eu homens e varia que tinha uma barra de ferro. Assim usaria minha telecinese, importaria ela e prenderia Stan. Outros heróis apareceriam e chamaria a polícia para aprender Stan, só que nesse momento o nome pegaria um herói, só que ele deixaria derramar um pouco de sangue em uma mulher. Nesse momento hoje Ten se solta das cordas, mas não das barras de ferro. Mesmo assim ele pularia e mataria um Momo, e aconteceria a mesma coisa que na história original. Outro dia o pessoal seria levado para o hospital para tratar dos ferimentos. O Midoriya, que já tinha se curado, nesse momento chegaria o chefe de polícia que falaria sobre aquelas coisas lá, como na história original. Eles ficaram conversando lá. Depois de um tempo a notícia sobre o assassino de heróis começaram a se espalhar. Só se falava disso no celular, nas TV, jornais, revista, e muitos vilões começariam a aparecer e querer entrar na Liga dos Vilões. Os dias depois o nosso estágio de
heróis tinham acabado e nós voltaríamos às aulas. Na aula, nós conversaríamos, rimos, falaremos o que nós passamos depois. Nós seríamos chamados para aquele treinamento de corrida de resgate, e todos estavam se preparando. Alguns estavam falando que eu ia ganhar e o Almirante daria o sinal, e todos começaram a correr. Eu começaria a pular, eu criaria asas de escuridão e começaram a voar. Quando eu estava chegando perto do Almirante, o cérebro atiraria um monte de fitas, me prendendo o meu pé em algumas construções. Eu tiraria aquelas fitas, só que nesse momento Midoriya passaria no meu lado. Nesse momento voaria mais rápido, mesmo assim Midoriya eu ganhar, assim ele ganhar. Depois de nós termos terminado o treino, aconteceria como na história original, com Midoriya em ir no sala do Almirante, com ele contando sobre a história do Oni for All e sobre o All for Oni. No outro dia, em um dia de aula comum, o professor Aizawa falando sobre as provas finais que seriam em uma semana. Nós ficaríamos conversando, alguns ficar desesperado, eu ficaria na primeira posição de provas. Depois nós iríamos para o recreio para merendar. Nós ficaríamos falando sobre o que era a prova de admissão. Depois nós voltaríamos para a aula e começaria a conversar sobre o teste prático. Eu falaria que provavelmente vamos lutar, talvez contra os professores, mesmo já sabendo. Eles ficariam muito surpresos. Os dias se passaram e todos estariam se forçando ao máximo para tirar notas boas, e muitos estavam animados para ir para acampamento. Chegou o dia da prova final, o professor mandaria eles pararem de escrever e a Momo começaria a pegar as provas. Depois tinha acabado, depois tinha chegado o dia das provas práticas e os alunos estarão preparados. Nesse momento o diretor apareceria e falaria sobre o teste que seria lutar contra os professores. Todos ficaram vocês, e aconteceria como na história original com as duplas. Eu estaria junto com o Tokoyami. Nós estaríamos lutando contra aqueles clones que aquele professor fazia até chegar no verdadeiro, onde invocaria um clone gigante. Eu falaria para o Tokoyami desviar antes de viajar, e eu usaria um vazio roxo ali e atiraria naquela, assim destruindo. Aí eu tiraria aquelas correntes e daria para o Tokoyami e falaria que eu ia distrair ele lutando e você perderia ele. Eu usaria minha poder de parar o tempo e daria muitos golpes naquele herói. Nesse momento o Tokoyami iria atacar o herói com o Dark Shadow e ele conseguiria aprender ele naquelas algemas. Aconteceria tudo que na história original. Todas as lutas seriam no outro dia. O professor falaria que alguns alunos não tinham passado, só que era mentira, e todos iam por acampamento e todos ficariam muito felizes, e muito estava pensando que comprar, já que ia passar uma semana lá. Todos estariam combinando para ir no shopping e nós iremos comprar coisa. Eu iria junto com Midoriya, e nessa história Midoriya não seria atacado pelo Shigaraki e nós compraremos coisas.